Bom dia, o meu nome é Paulo Dias e pertenço ao Departamento de Gestão de Produto. Neste webinar vou apresentar o tema da gestão financeira de projetos no ERP Primavera. Começarei fazendo uma pequena introdução da definição de projeto, destacando a diferença entre tarefa recorrente e o desenvolvimento de um projeto e a abordagem sugerida pela Primavera em relação ao tema. Em seguida são apresentadas as funcionalidades disponibilizadas no produto, no final das quais faremos uma pequena demonstração. Este webinar termina com algumas considerações finais. Antes de abordarmos o tema da gestão financeira de projetos, vamos discutir um pouco a própria definição do projeto. Muitas vezes comentamos que estamos a desenvolver um projeto ou que temos ideias para fazer um projeto, mas vamos observar alguns detalhes, seguindo o conceito utilizado pelo PMI, Project Management Institute, que é um dos institutos mais conceituados no mundo sobre este assunto. Em primeiro lugar, o projeto é uma iniciativa que é única de alguma forma, seja no resultado final, seja no cliente do projeto, na localização, nas pessoas envolvidas ou noutros fatores. Isto diferencia projetos de operações regulares de uma empresa. Por exemplo, a produção em séries de pneus é uma operação da empresa, mas por outro lado, a criação de um móvel sob encomenda é um projeto. Em segundo lugar, um projeto tem um fim bem definido, ou seja, tem um objetivo claro que, quando atingido, caracteriza o final do projeto. Isto faz com que o desenvolvimento de um novo negócio, por exemplo, não possa ser considerado um projeto, já que uma empresa normalmente está sempre a desenvolver novos negócios. Dadas estas definições, façamos uma pequena lista de exemplos de projetos. A construção de uma casa é um projeto, o desenvolvimento de um software é um projeto, a organização de um evento, a construção de um móvel sob encomenda, a implantação de uma nova linha de produção na fábrica, a realização de uma viagem, escrever um livro, criar um documento, executar uma peça de teatro, etc. O que significa a gestão de projetos? Administrar, coordenar ou gerir um projeto é a aplicação de técnicas, conhecimento e habilidades para garantir que um projeto tenha sucesso. E gerir um projeto envolve desde já iniciá-lo até finalizá-lo, passando pelas etapas de planeamento, execução e atividades de controle. O PMI compilou as melhores práticas de gestão de projetos utilizadas ao redor do mundo e montou uma publicação chamada PMBOK. Os processos de trabalho foram organizados pelo PMI em 9 áreas de conhecimento que se apresentam de seguida. A abordagem Primavera foi trazer para a base do ERP a gestão financeira de projetos, relegando para ferramentas de terceiros as restantes áreas, já que para cada tipo de indústria ou setor de atividade temos estándares e formas de trabalho diferentes. Assim, de forma global, o seguinte esquema sintetiza esta abordagem. Na área financeira do ERP, nasce agora uma infraestrutura de gestão de projetos que é suportada por todos os processos de controlling. No topo deste bloco, temos o apoio de um conjunto de ferramentas de análise e reporting. A gestão operacional fica a cargo das aplicações verticais, sejam produtos ou add-ins Primavera ou de terceiros. O vertical da construção irá, numa versão próxima, lidar com esta infraestrutura. Mas, com uma plataforma Primavera, podemos ter outras aplicações de terceiros ou ainda outras com interfaces específicos a comunicar com esta infraestrutura do ERP. Os parceiros Primavera estão convidados, desde já, a desenvolver novas aplicações ou, quiçá, alterar desenvolvimentos atuais para se poderem ligar a esta nova infraestrutura. Finalmente, as restantes áreas do ERP irão abraçar esta infraestrutura, começando pela logística e, muito brevemente, pelo módulo de ativos. No futuro, contamos que recursos humanos, indústria, entre outros, possam também trabalhar de forma natural com a componente financeira de projetos. A visão financeira orientada a projetos permite o controle do orçamento na sua ótica de financeira, a visão de custos-proveitos, bem como proveitos-receitas. Tem como função exportar informação económico-financeira para a produção de rácios, gestão de objetivos, benchmarking, acompanhamento da estratégia da empresa, etc. Uma boa base de informação financeira com qualidade e robustez, mantida em tempo real, permite às empresas saber melhor a posição da empresa e reagir de forma rápida e responsável a oportunidades de negócio que surjam no horizonte ou a mudanças do ambiente com que lidam. Esta infraestrutura é flexível,
Para além da gestão efetiva de projetos, pode ser usada para representar outro tipo de dimensões ou segmentos de análise. Por exemplo, centros de responsabilidade, unidades de fabrico, unidades orçamentais, gestão de cursos, turma, etc. Só para dar aqui alguns exemplos. A combinação com outros objetos analíticos permite resolver um conjunto de problemas para os quais não tínhamos até agora resposta efetiva. Neste exemplo, pretendemos dar resposta a 4 questões. Em que fase do projeto, aonde, por quem este custo foi realizado, quem, que tipo de tarefa, o quê e com que recursos, como. A nova infraestrutura permite especializar estas dimensões. A dimensão de projeto serve para gerir projetos, o centro de custos representa unidades organizacionais, entre parênteses, departamentos, o plano funcional indica a função que se está a realizar e a analítica podia ficar reduzida à responsabilidade de efetuar a tarefa. Neste outro exemplo, trata-se de um projeto de upgrade do ERP que está a ser implementado por uma empresa de consultoria junto do cliente Sofria. Pretende-se, com a nova infraestrutura, responder por cliente qual a fase do projeto em causa, qual a equipa, que tarefa está a ser efetuada e por quem. Isto são meros exemplos. Tal como outras áreas da contabilidade de gestão, para cenários complexos, dificilmente encontraremos duas implementações iguais. Cada uma terá as suas especificidades. Faz parte dos projetos de implementação procurar as melhores soluções para o cliente. Da parte da Primavera, interessa dar as ferramentas base de suporte às necessidades dos projetos, isto é, dos clientes. Passando agora para o ERP, em termos de configuração, o utilizador terá que efetuar 5 pequenos passos. Tendo a versão 8.10 instalada, em primeiro lugar deve-se proceder ao carregamento da licença de projetos financeiros, CBL-PRJ. Em seguida, terá que ativar esta funcionalidade nos parâmetros da empresa. Isto é feito na contabilidade, na área de controlling. Ainda no administrador, é necessário indicar para o exercício corrente que deseja ver o tratamento de projetos no editor da contabilidade. Já no ERP, deveremos ativar a visibilidade das colunas Projeto e Elemento PEP no editor da contabilidade. Finalmente, para os documentos da logística internos, compras e vendas, nos quais queremos transmitir informação de projeto, devemos colocar as colunas visíveis. Em termos de manutenções, a primeira tabela que é necessário ter em conta é a própria tabela de projetos. Esta tabela não é nova, já existe desde a versão 7. Apenas sofre alguns retoques, nomeadamente estéticos, de realçar que nesta versão do ERP convivem projetos internos que nascem nesta manutenção e projetos de obras que nascem no módulo Construction, que é o nome que damos ao antigo CCOP. Manutenção de elementos PEP. O que é um elemento PEP? Um elemento PEP é uma unidade mais pequena do projeto. Por outras palavras, o conjunto de elementos PEP, em inglês WBS, Work Breakdown Structure, é o resultado do exercício de reduzir o projeto em tarefas. Este exercício permite às partes envolvidas uma visão de abrangência e de complexidade do projeto. Do ponto de vista de sistema, podemos dividir o projeto por outros elementos, rúbricas, fontes de financiamento, equipes, tarefas, cursos, etc. O conjunto de elementos PEP não é apenas uma lista, é uma árvore de precedências de elementos. O nível de profundidade pode ser significativo para o utilizador. Como podemos ver neste exemplo. Esta visão do projeto também se costuma chamar EAP, Estrutura Analítica de Projeto. Em termos de sistema, surge agora uma nova tabela com os elementos PEP de um projeto. Entre as várias características, destaca-se o facto dos elementos serem hierarquizados, estão limitados no tempo, data de início, data de fim e data limite para a assunção de novos compromissos, podem ser plurianuais, podem ser classificados como estatísticos, isto é, não podem ser lançados diretamente. Por analogia, ou por equivalência, temos a questão das contas integradoras nos restantes planos da contabilidade. Para empresas em que os projetos se repetem, esta manutenção dá-nos a possibilidade de replicar a estrutura de outro projeto. Os elementos que vimos atrás pertencem ao projeto em causa. No caso, o projeto Poseidon.
Se criarmos um novo projeto com a mesma estrutura de elementos, não estamos a partilhar o elemento PEP. O sistema está a replicar internamente os elementos PEP. É como se estivéssemos a falar de uma chave dupla. Existe, contudo, frequentemente a necessidade, dentro do mesmo projeto ou em projetos diversos, de tirar análise sobre elementos com características similares. Para esta situação surge a noção de classe PEP. Esta manutenção é muito simples. Para além do código e descrição, a classe PEP controla a forma de passagem de orçamento entre exercícios, que ainda vamos falar mais à frente. A classe PEP de um elemento é indicada diretamente na manutenção de elementos PEP. Existe um conjunto de análises que podem ser retiradas opcionalmente por classe PEP. A tabela de status de um projeto também já vem desde a versão 7. Nesta versão, passamos a poder indicar se um estado corresponde ao estado bloqueado. O sistema dá um erro ao tentar lançar um documento cuja data coincida com o período em que o estado do projeto era bloqueado. Depois de termos o sistema configurado e termos criado os nossos movimentos, os nossos projetos e os elementos PEP correspondentes, podemos fazer o lançamento direto na contabilidade via editor da contabilidade. A indicação de projeto e elemento PEP é feita diretamente na linha da geral. Vamos ver a vantagem de termos o projeto e elemento PEP diretamente lançado na contabilidade. Até esta versão, os elementos analíticos funcionavam mais ou menos de forma isolada entre eles. Por exemplo, não é 100% fiável relacionar um centro de custo com a analítica. Se uma linha da geral puder resultar em vários centros de custo, e se a mesma linha ser o ponto de origem de várias contas da analítica. Noutras implementações que eu conheço pessoalmente, tentou-se contornar esta questão invertendo o sistema, isto é, a analítica é que está no centro do movimento e por isso é da analítica que se reflete na geral e nos centros de custos. Mas depois cria outros problemas, tais como as reflexões do IVA. Ora, neste novo paradigma, a informação de projeto e elemento PEP transitam para os elementos refletidos, de forma automaticamente, termos uma análise que cruza a informação de um projeto e elemento PEP lançado para um centro de custo, por exemplo. Na versão 8.10, para os clientes em Executive, temos um novo editor de lançamentos analíticos, ou de controlling, que permite lançar valores entre elementos analíticos, projetos e elementos PEP, centros de custos e funções, de forma direta, sem afetar o balancete financeiro. Neste caso, passa a acreditar o centro de custos 9702030003 com contrapartida do projeto Poseidon, elemento PEP A3T302, que é lançado a débito. Por outras palavras, estou a transitar um custo assumido pelo centro de custos indicado para o projeto em causa. A conta da analítica serve apenas como conta de passagem e é creditada e debitada simultaneamente pelo mesmo lançamento. O saldo não é afetado. Também exclusivo em Executive da versão 8.10, podemos usufruir de um novo processo de liquidação de custo. Por princípio, os custos assumidos por um projeto não devem morrer com o projeto per si. Normalmente são dados três possibilidades ou três caminhos. O primeiro caminho, na primeira opção, nós compensamos os custos com as receitas do próprio projeto. Na segunda opção, transferimos os custos para os centros de custos departamentais e a terceira via, ou a terceira opção, é refletir estes custos em ativos em curso, ou imobilizado em curso. A liquidação de custos serve para transitar os custos para os centros de custos, caso B, ou para capitalizar um ativo em curso, caso C. Para que isto, no caso destas regras serem conhecidas de antemão, podemos configurar regras ou normas de liquidação. Posteriormente, mensalmente, podemos executar via a rotina própria esta transição de saldos, na qual o sistema apresenta os movimentos ainda não liquidados. O sistema, com base nas regras previamente definidas, sugere os movimentos automaticamente. Os ciclos de distribuição de custos lançados na versão 7.55 têm como função realizar o rateamento de custos de forma autónoma no final do mês por diversos critérios. Estão disponíveis 4 grandes critérios para o cálculo da percentagem a alocar.
dos quais destacava o uso de percentagens fixas ou a indicação de índices estatísticos. Por exemplo, ratear os custos pela área ocupada do departamento, sendo os departamentos representados por centros de custo. Este processo foi melhorado para abarcar a nova infraestrutura. Passa a ser disponível ratear custos de e para projetos com esta nova versão. É também possível indicar índices estatísticos para projetos. Por exemplo, podemos criar um índice para indicar o número de elementos da equipe de uma determinada fase de projeto representada pelo elemento PEP e depois ratear os custos de catering por este índice. Em todos os editores da logística, passa-se a poder indicar à linha qual o projeto elemento PEP para qual aquela linha é afetada. Todos os editores da logística sofreram esta alteração. Editores de compras, vendas, novos dependentes de conta corrente, editor de internos, editor de estoques e o editor de tesouraria. A integração na contabilidade é feita automaticamente, sem ser necessária nenhuma configuração adicional. Ou seja, o sistema, depois de indicarmos na linha qual o projeto elemento PEP que aquela linha se reflete, o parser de ligação à contabilidade vai colocar diretamente no editor da contabilidade o projeto elemento PEP colocado no documento original. No módulo de ativos que vai ser lançado durante o próximo mês, passa também a ser possível a definição de repartições e afetações por projeto. A integração na contabilidade também é feita de forma automática, sem ser necessária nenhuma configuração adicional. Um exemplo em que esta definição é relevante tem a ver com os projetos financiados pelo FCT, Fundação de Ciência e Tecnologia. Nestes casos, a FCT geralmente não financia a aquisição do ativo ou da máquina, mas sim a amortização. Orçamentação. O orçamento financeiro é um elemento importante desta funcionalidade. Nesta versão, a Primavera refez toda a área de orçamentação para dar não só uma nova experiência de utilização, que se traduz no maior conforto de utilização desta funcionalidade, mas também dotou as novas janelas de extensibilidade para dar resposta às necessidades, leia-se criatividade, dos clientes. Na janela de orçamentação de projetos, o utilizador pode definir um orçamento para o tuplo projeto elemento PEP conta origem. O uso dos critérios de orçamentação tem em conta a data de validade do elemento PEP. Como vimos atrás, pode ser plurianual ou pode ser partes de um ano. De destacar a coluna de orçamento inicial, que deve ser preenchido com o orçamento disponível do elemento PEP conhecido à data de início do exercício. O saldo entre este valor global e o consumido ou usado de acordo com o indicado na classe PEP é transitado automaticamente para o ano seguinte, correndo a rotina que se encontra no novo tabulador da janela dos utilitários da contabilidade. Antes de iniciarmos os nossos périplos pela área de exploração, eu iniciaria pela apresentação de um novo conceito exclusivo da linha Executive, que consiste na definição de grupos de elementos. A definição de grupos permite que, numa determinada exploração da contabilidade, ao invés de se indicar um ou vários elementos, se possa indicar um grupo. Por exemplo, no extrato de centros de custo, em vez de se indicar que quer tirar um extrato pelo centro de custos 1, 2 e 3, posso criar um grupo com os elementos 1, 2 e 3 e depois no extrato indica apenas o nome do grupo. Para além da vantagem de digitalizar menos informação, temos outras que são simples de explicar. Por exemplo, se entretanto surgir um novo centro de custos, o centro de custos 4, para não ter que alterar o modus operandi, basta acrescentar o centro de custo 4 ao grupo original. Por outro lado, em algumas situações temos que entrelaçar listas de elementos e a plataforma, ou naquelas grelhas de restrições, limita-me sempre a 20 elementos. Finalmente, os grupos estão disponíveis em formas do Office Extensions, pelo que, se, por exemplo, estivermos perante uma alteração organizacional, a simples trocas de elementos de um grupo permite manter os mapas previamente definidos. Neste caso, temos 2 projetos e estamos a criar um grupo com elementos de projetos separados. É possível criar grupos de contas, centros, funções e projetos. E é importante realçar que podemos criar grupos dentro de grupos, o que nos permite hierarquizar estes elementos. O extrato de projeto surge como forma de analisar rapidamente os movimentos de um projeto. Este extrato permite o filtro de projetos, elementos PEP, classes PEP.
de realçar a importância de filtrar por conta-origem. É este elemento que permite retirar a informação do projeto na ótica de clientes, fornecedores, classe 2 do SNC, tesouraria, classe 1 do plano de contas, custos, classe 6 e proveitos, classe 7. Também podemos analisar as amortizações por projeto, utilizando a classe 4. A disponibilização do acumulado de projeto vem em linha com a disponibilização dos extratos. Os acumulados da contabilidade são uma exploração que sofreu muitas melhorias na versão 8.10. De realçar que nos detalhes dos restantes extratos e acumulados, contas, fluxos, funções, centros, IVA, etc., nas grelhas de movimentos estão sempre disponíveis as colunas de projeto e elemento PEP. As análises da contabilidade são uma exploração que sofreu também bastantes melhorias na versão 8.10. A disponibilização de uma análise de projetos vem em sequência das explorações de outros objetos analíticos. Comparativamente às análises da versão 8, destaca-se a existência de uma área de definição de filtros que é comum ao balancete de origens e ao balancete de centros de funções, analítica e projetos. No caso dos projetos, podemos fazer filtros por projeto, elemento PEP e classes e contas de origem. Podemos utilizar filtros por grupos de projetos e por grupos de conta-origem. No balancete de projetos, sendo que os campos projeto e elementos PEP formam uma chave dupla, ela aparece concatenada com a barra invertida da divisão. A análise de movimento de origem pode ser consultada através da opção de contexto, o botão do lado direito. Também foi melhorada em termos de performance e de informação disponibilizada ao utilizador. O explorador de informação contabilística é uma nova exploração disponível exclusivamente na linha Executive. É uma ferramenta de análise ad hoc, preparada para lidar com grandes volumes de informação. Esta ferramenta disponibiliza várias categorias de informação, cujos dados, embora tendo sempre como base de partida os movimentos da contabilidade, são complementados por informação dos restantes módulos do ERP. Naturalmente, a informação de projetos está sempre presente em todas as categorias. Finalmente, também são disponibilizados no Office Extensions fórmulas exclusivas para projetos. Estas fórmulas permitem buscar informação transacional, isto é, valores reais, bem como a informação do orçamento de projetos. Adicionalmente, também foram acrescentadas formas que trazem informação de grupos hierárquicos. Finda a minha apresentação das funcionalidades, vamos só dar aqui agora uma vista de olhos pelo ERP Primavera para vermos algumas destas questões a funcionar. Em primeiro lugar, vou criar um projeto novo, vou chamar projeto webinar, ou melhor, webinar. As datas é sempre um elemento que é preciso ter em atenção e vou colocar um projeto para decorrer durante 2 anos, 2012 e 2013. De seguida, vou preencher a tabela o plano de execução de projetos, como vimos lá atrás, naquelas PowerPoints anteriormente. Temos aqui, isto é uma grelha que nos permite consultar os grelhos em forma de lista e em baixo, no nível de baixo, vemos os elementos PEP em forma de árvore. Eu, para facilitar, e porque o tempo urge, vou fazer cópia de uma árvore que já existe, de uma árvore de um outro projeto. Neste caso, vou chamar projeto X e o sistema vai-me copiar a árvore de elementos PEP do projeto original para este novo projeto. Por isso, tem aqui, este é um exemplo de um projeto CREN. Os projetos CREN têm 6 grandes grupos de atividades, uma área de estudos, especificações técnicas, o desenvolvimento, a integração de outros componentes, testes e ensaios e promoção e divulgação. E dentro de cada destas áreas temos as atividades organizadas, quer a nível de atividade per si, quer a nível de delivery,
Se repararmos, os elementos começados por M são elementos que deverão ter um resultado final, devem devolver um resultado final a cada uma destas fases. Ok? Neste caso, estamos a falar de um projeto que só tem 3 níveis: o projeto, a atividade principal e as atividades secundárias, e eu marquei as atividades principais como estatísticas, de forma que eu, no lançamento da contabilidade ou no lançamento da logística, não as posso usar diretamente. Tenho que sempre que lançar na árvore ou na folha respectiva, na folha final da árvore de elementos PEP. A existência de elementos integradores tem 2 vantagens. Eu posso tirar uma análise ou um extrato pela conta integradora, e ele vai-me devolver tudo aquilo que foi lançado nesta conta, em todas as contas ou todos os elementos PEP subsequentes, e podia também orçamentar. Não tenho que orçamentar necessariamente as folhas, eu posso orçamentar também as contas integradoras, e estima fazer depois análise de desvios pela conta integradora e não pelas contas finais. Vou gravar esta estrutura e a partir daqui estou pronto para lançar. Antes de fazer o lançamento, vamos só fazer aqui um exemplo de um orçamento, por isso eu vou orçamentar este meu projeto. A orçamentação, comparativamente com o que tínhamos na versão 8, sofre aqui algumas diferenças. O primeiro passo é escolher o projeto, depois tenho que carregar em atualizar. Se eu tivesse já um orçamento definido para este projeto, o sistema ia-me apresentar quais as contas e quais os elementos PEP que estão orçamentados. Eu vou escolher um elemento PEP. Reparem que eu ao fazer F4, o sistema já me só está a apresentar os elementos PEP daquele projeto. Seleciono o elemento PEP que quero orçamentar. Qual é a conta? Neste exemplo, eu, para simplificar, criei uma estrutura de árvores na analítica de orçamentos, por isso tenho aqui uma conta de orçamentos de projeto, começada por 0, analítica começada por 0. Depois dividi a analítica em 2 áreas, uma analítica de orçamentos de projetos na ótica de proveitos e outra no orçamento de projetos na ótica de custos. Vou dizer que quero orçamentar, por exemplo, formação. E vou dizer que quero repartir, neste caso, 1000 euros. E reparem que o sistema, como este elemento PEP só está disponível, tem a validade que começa em janeiro e termina em março deste ano, o sistema está-me a repartir os 1000 euros exclusivamente nos meses em que o elemento PEP está ativo. E faço gravar. Outra das características do novo orçamento é o seguinte: eu vou novamente editar este orçamento, altero aqui o valor de março, não para 373, mas 500 por alguma razão. Posso colocar aqui uma observação do gravar e tenho o meu novo orçamento. Se eu vir aqui ao histórico, posso analisar e verificar que o sistema manteve o registro da reorçamentação que eu efetuei. Neste caso, o valor anterior era 373, passou para 500. Tenho um orçamento feito, vou então exemplificar aqui o exemplo de uma fatura que quero alocar a um projeto. Vou colocar aqui o cliente, vou dizer que é o Sofrio. Vou escolher um artigo, gasóleo, por exemplo, e reparem que eu já configurei previamente o sistema para me apresentar aqui as 2 colunas, o projeto e o elemento PEP. Vou escolher o meu projeto webinar, e escolho o elemento PEP. Só vou fazer aqui uma pequena alteração, para alterar aqui as datas para 2012. Por isso, qual era a data? 0/10/2012. Eu vou escolher então aqui o meu elemento PEP.
reparem que eu escolhi primeiro o projeto e ao fazer F4 sobre o elemento PEP, o sistema já me está a mostrar exclusivamente os elementos PEP daquele projeto. Não posso escolher um elemento PEP de um outro projeto, mesmo que force, o sistema vai validar se aquele código do elemento PEP existe para aquele projeto. Escolho o elemento PEP, vou gravar e, perdão, falta-me colocar aqui um valor. Vou gravar e reparem que no editor da contabilidade, para além das contas, o sistema já me está a colocar automaticamente isto, não há nenhuma configuração no administrador para alterar este comportamento. O sistema já me está a contabilizar o custo que eu lancei cá atrás, ou o movimento que eu lancei cá atrás, nas contas da financeira. Em todas as contas da financeira recebe aquele custo, inclusive a conta de IVA, a conta do terceiro e a conta, neste caso, proveitos. E o sistema vai dar um erro e vou dizer que não quero corrigir, e aqui está aqui um problema, porque este elemento PEP não é válido àquela data. Peço perdão, vou aqui alterar para o outro elemento PEP. Reparem que o sistema nem sequer me deixou gravar. Não, eu vou gravar em rascunho. Okay? Reparem que o sistema nem sequer me deixou fechar o documento, porque o elemento PEP àquela data, a data de dezembro de 2012, não era válido. Okay? Se eu for aqui à contabilidade e procurar aqui a informação do projeto webinar, reparem que o sistema gravou na contabilidade em modo rascunho. Eu tenho a opção nestes extratos e nos acumulados de dizer se quero mostrar apenas os documentos efetivos ou mostrar todos os documentos ou apenas os rascunhos. Neste caso, eu quero mostrar todos os documentos e tenho que colocar aqui as datas, 31/12, e automaticamente temos aqui o meu lançamento em modo rascunho, é verdade, mas já está aqui refletido na contabilidade. Aquilo que eu falei lá atrás, de termos, de alguma forma, da importância do filtro da conta origem, posso mostrar. Eu tenho aqui dois grupos de contas, uma com as contas de proveitos, e vou aqui. Eu criei aqui no sistema dois grandes grupos, uma com todas as contas de custo desta empresa e outra com as contas de proveito, e por isso eu posso dizer que quero analisar o meu projeto para as contas de proveito. Neste caso deve estar, pois neste caso a conta não está dentro do grupo porque a conta não é de movimento, mas podia então fazer esse filtro de forma direta e de querer ver os meus movimentos apenas pelas contas de proveito, ou seja, ver os meus movimentos pelas minhas vendas. Pronto, e a nível de sistema, podemos aqui passar muito mais tempo a mostrar todas as restantes funcionalidades que eu mostrei lá atrás por PowerPoint, mas não temos tempo e será alvo até de formações posteriores dadas pela Primavera. A nível de conclusões, e para terminar agora o webinar, alguns pensamentos importantes. Por isso, quer projetos de grande escala, como a construção de uma fábrica, ou projetos mais pequenos, como a organização de uma feira de negócios, exigem um controle preciso das várias atividades detalhadas envolvidas. Os projetos realmente fazem parte dos processos internos de uma empresa. Para ser capaz de controlar todas as tarefas em execução do projeto, é preciso ter um elemento central e organizacional que é específico para o projeto e que é compartilhada por todos os departamentos envolvidos, todos os departamentos e todos os processos envolvidos. Uma estrutura de projetos clara e inequívoca é a base de sucesso para o planeamento, monitorização e controle. E os benefícios de utilizar os conceitos modernos de gestão de projetos vão desde a melhor utilização dos recursos da empresa, redução do tempo de colocação de novos produtos no mercado, melhor controle e consequente redução de custos, que culminam, obviamente, numa melhor satisfação do cliente e em todas as pessoas envolvidas no projeto. A gestão de projetos é uma cultura cada vez mais presente nas empresas modernas. O módulo de gestão financeira de projetos do ERP Primavera oferece configurações reduzidas ao mínimo, um custo de implementação baixo,
Os elementos são transversais ao ERP. Todos os elementos da organização falam a mesma linguagem. E reparem que todas as validações que são efetuadas na contabilidade também são efetuadas nos módulos de origem para os mesmos elementos. Cobre vários vetores de análise, por cliente, por fluxo de caixa, por custos, proveitos, etc. É um elemento organizacional plurianual. A integração é automática entre os módulos, o que favorece a robustez da informação dentro do ERP. A sua simplicidade permite o uso desta infraestrutura para outros fins que não apenas a exclusiva gestão de projetos. A flexibilidade do sistema permite reação e reconfiguração rápida a alterações do cliente ou do mercado. Oferecemos uma solução com relatórios sofisticados, baixo custo de propriedade e cuja elasticidade que é elástico na medida em que pode servir quer a projetos de maior dimensão, quer a estruturas mais complexas. Da minha parte, nesta apresentação é tudo. Fico à espera das vossas perguntas nos próximos 30 minutos e qualquer dúvida consulte o portal da Primavera, o portal empresarial da Primavera, ou consulte o seu parceiro. Obrigado pela participação. Adeus, bom dia.